Nós já estamos há algum tempo lendo esse texto e hoje eu quero fazer uma breve introdução daquilo que nós vamos começar a ver sobre os ensinamentos de Jesus, sobre tudo isso que está escrito aí nesses versos, a respeito dessa lei que nós já estudamos, já vimos o que significa, olho por olho, dente por dente. Já vimos também o que os fariseus ensinavam a respeito disso. E a partir de hoje nós vamos ver o que Jesus estava ensinando, ou o que essa lei necessariamente ela quer dizer. Vamos lá, irmãos. A palavra de Deus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. No domingo passado, nós vimos acerca dos escribas e fariseus e como eles liam, tratavam e também ensinavam essa lei, essa legislação, viviam nas suas vidas, ensinavam outros a viver. E a forma como eles faziam isso era exatamente o contrário daquilo para o qual a lei foi criada. A lei foi criada para controlar a vingança, a retaliação, mas os escribas e fariseus, ao ensinar essa lei, eles faziam ou ensinavam exatamente o contrário. E ao invés da lei, nos ensinos dos escribas e fariseus, surgir o efeito necessário, surgia o efeito contrário. Eles espalhavam a vingança, eles espalhavam a retaliação, ou seja, é exatamente aquilo, o contrário daquilo para o qual a lei foi criada. E isso vai ficar mais claro, o porquê que a lei foi criada, a partir de hoje. E nós vamos estudar hoje uma expressão que está aí no nosso texto, que é a primeira frase que Jesus diz. Mateus, ele narra, e ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, ou lhes digo. Aí entra necessariamente a fala de Jesus, que é: não resistam ao perverso. Hoje eu quero me ater com você nessa frase. E por quê, irmãos? Porque essa frase, ela é crucial para o nosso entendimento de tudo mais que Jesus está dizendo, que é tudo isso aí. Se alguém que quer processar você, ou se você levar um tapa na cara, dê a outra face, tudo mais que está dito aí. Se eu e você, nós não compreendemos essa primeira frase de Jesus, se nós não interpretamos ela da forma correta, natural, saudável, nós vamos interpretar todo o resto de forma errada, equivocada, e vamos fazer exatamente a mesma coisa que os escribas e fariseus estavam fazendo. E mais ainda, vamos achar que nós estamos cumprindo de forma correta, legal, a lei de Deus, mas na verdade estaríamos distorcendo a lei de Deus. Então, não resistam ao perverso. O que é que o Senhor, ele estava ensinando quando disse esta frase e também todo o resto que vem por aí? Quando nós olhamos, irmãos, para a história da pregação, e eu estou estudando hoje muito a história da pregação, porque eu estou escrevendo o meu TCC sobre pregação, e estudando a história da pregação, mas eu já tinha visto isso quando estudei história da igreja. Você percebe que esta frase em especial, ela vem sido distorcida ao longo da história da igreja, ao longo da história da pregação. Ao pregarem o Sermão do Monte, ou estas palavras de Jesus, muitos homens que pregam, mulheres que pregam a palavra de Deus,
usaram e aplicaram esta frase de forma totalmente distorcida, contrária àquilo que ela estava ensinando. Mas, irmãos, essa questão de interpretar erradamente a palavra de Deus ou alguma frase que está aí, isso não é algo novo. Isso, como disse, é algo que vem sido feito ao longo da história. Por exemplo, o mesmo aconteceu com outras frases ao longo do próprio Sermão do Monte. Lá atrás, quando nós vimos acerca da bem-aventurança em que dizia pobres de espírito, nós também vimos a distorção dessa bem-aventurança em especial. Vimos de todas as outras, mas eu quero lembrar você dessa, porque lá atrás eu citei um exemplo para você e eu trago de novo. Olha só, essa frase também, que é uma bem-aventurança, os humildes de espírito ou os pobres de espírito, ao longo da história da igreja, necessariamente, ela também foi muito distorcida. E se criou algo em volta desta frase, pobres de espírito, que era exatamente o contrário do que exatamente essa frase significa. E coloca aí, irmão, para mim, por favor. Você certamente, assim como alguns, vão se lembrar dessa imagem, que é um monge, que ele existiu no século IV, Jesus já havia morrido, claro, e olhando para as bem-aventuranças, olhando para esta frase, pobres de espírito, Simeão, o estilista, ele começou a viver e a pregar a seguinte tese: você só vai conseguir ser santo quando você for verdadeiramente pobre de espírito. E você vai se lembrar disso, esse homem, ele viveu cerca de 37 anos em cima dessa torre, porque ele fez um voto de pobreza, e ele se absteve de todo o bem, de todo o dinheiro, toda a vida que tinha, se absteve, subiu em cima de uma torre, e ficou lá por cerca de 37 anos, diz a história da igreja. Era um monge católico, claro, que olhou para as bem-aventuranças e viu algo que não estava escrito. E a frase que ele pregou e ficou muito conhecida, abre aspas, somente quando você for humilde o suficiente, você será santo. E era dessa forma, foi dessa forma que Simeão, ele buscou a pobreza de espírito, a humildade de espírito. Equívoco, lendo as escrituras sagradas de forma totalmente contrária. Talvez esse seja um pouco longe da sua realidade, mas o próximo não. Esse agora também um monge, mas a diferença é que esse agora foi canonizado como santo. Coloca aí, irmão. E Francisco de Assis, você certamente conhece, século XII na história, ele viveu a mesma inverdade que Simeão. Certamente ele tirou isso de Simeão, eram da mesma religião, então certamente veio de lá. Mas mais à frente, já no século XII, Francisco de Assis, a história tem como santo, canonizado, e ele então viveu a mesma inverdade. Curioso que esse homem, ele vendeu as suas propriedades, vendeu as suas terras, ele doou o seu dinheiro, mas olha só que coisa curiosa, na verdade ele não tinha nada, ele vendeu as fazendas do pai, doou o dinheiro do pai, doou os bens do pai, ele começou fazendo isso. Aí é muito fácil, né, irmão, você fazer um voto de pobreza com o bem dos outros, é muito fácil, né, aí até eu quero fazer. Mas, irmãos, da mesma forma, olhando para as bem-aventuranças que dizem pobres em espírito e lendo de forma totalmente equivocada. Então, você percebe esses equívocos ao longo da história da igreja e também ao longo da história da pregação. Muitos olharam para esta fala de Jesus, não resistam ao perverso, e deram outro significado para ela, e isso claramente distorceu completamente aquilo que Jesus estava ensinando quando disse essas palavras.
e muitos movimentos e muitas filosofias de vida foram criadas e vividas em cima de interpretações equivocadas. Hoje nós temos, por exemplo, algo que talvez você conheça como o pacifismo. Você certamente já ouviu falar essa palavra, pacifismo. Eu não me arrisco a dizer que o pacifismo ele surgiu necessariamente da interpretação equivocada destas palavras de Jesus, não resistam ao perverso, mas é de algo dessa natureza. E você vai entender, o pacifismo que é uma filosofia de vida que é contrária a todo tipo de guerra, que é contrária a todo tipo de violência. Isso é o pacifismo. Eles dizem o seguinte: não, tudo que a gente tiver de resolver, nós vamos resolver na paz ou em paz. Não vamos usar guerras, não vamos usar nenhum tipo de violência. Aí, vamos lá, quais são as formas que o pacifismo tem para resolver qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de problema? São 3, de forma mais ampla. O primeiro é a rendição. Então, um pacifista, a primeira forma que ele tem de resolver o seu problema, o seu conflito, é através da rendição. Ele se rende e pronto. Ele se torna uma vítima, sei lá de qual ataque que ele estiver sofrendo, e ele se rende. A segunda forma é através da migração. Ele se muda de lugar, ele vai embora do bairro, vai embora da cidade, vai embora do estado e muda até de país, se ele puder fazer isso, para fugir de um conflito. E o terceiro é através não é do militarismo necessariamente, mas é através da arbitragem. Esse seria o termo correto, arbitragem. O que é isso? E é para esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Porque quando você se rende, ok. Quando você muda de local para evitar um problema, tranquilo. Você está defendendo, na minha visão, a sua filosofia de vida em sendo um pacifista de forma até tranquila. Mas aí o terceiro ponto é através da arbitragem. É quando um pacifista procura uma autoridade para tentar resolver o seu problema. E essa autoridade não é qualquer autoridade. É uma autoridade, por exemplo, como a polícia militar. É uma autoridade como, por exemplo, a polícia civil. É uma autoridade, por exemplo, como o exército, enfim. Eles vão atrás dessas organizações governamentais para tentar resolver os seus problemas, que é uma contradição, porque um policial, para tentar resolver um problema de alguém, ele pode vir a usar a força bruta. Um policial, para tentar resolver um problema de uma outra pessoa, ele pode vir a usar a sua arma de fogo. É uma contradição, mas é uma filosofia de vida. Muitos aderem a essa filosofia de vida e procuram essas formas aí para resolver os seus problemas. Eu não vou entrar no mérito que se o pacifismo é certo ou errado. Não é essa a questão. Eu acho que tem a sua medida, eu acho que tudo tem a sua dosagem e tudo deve ser avaliado. Mas eu creio que quando você olha tudo com equilíbrio, com a dosagem certa, você vai conseguir resolver o seu problema usando qualquer uma dessas maneiras, ferramentas aí que não são erradas. Então, você percebe muita coisa sendo dita, usada através dessas palavras de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos ver algumas considerações hoje, e essas considerações, elas são muito importantes para tudo aquilo que nós vamos ver a partir do outro domingo, sem ser o que vem, que é o restante dessas palavras de Jesus, interpretando esta frase, não resistam ao perverso. Nós vamos interpretar corretamente todo o resto que vem aí na sequência. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, lá atrás, quando eu iniciei esse sermão, há 3 sermões atrás, eu disse que esse era um texto bem curioso, porque muitos se perguntavam, e se perguntam até hoje, se tudo isso aqui é algo literal.
Essa é uma pergunta que nós olhamos para esse trecho em especial do Sermão do Monte e nos perguntamos isso. Nós não perguntamos acerca do adultério, acerca do divórcio, não. Nós perguntamos se esse trecho é literal. E a primeira coisa que eu quero falar para você, não é. Esta frase de Jesus e todas as outras não são para serem interpretadas, vividas de forma literal. Irmãos, isso nós precisamos considerar em primeiro lugar. Nós não podemos andar sobre as palavras de Jesus sem primeiro entender isso, irmãos. Quando Jesus diz, não resistam ao perverso, Jesus não está falando isso de forma literal, ou para ser praticado de forma literal. Nem essa afirmação e também nenhuma das outras que vem na sequência. Absolutamente nenhuma, e você vai entendendo isso. Nós devemos nos lembrar que nós estamos aqui dentro de uma estrutura, onde Jesus ele cita o quê? Alguns exemplos, para que eu e você nós possamos interpretar e viver corretamente a lei de Deus. Então são exemplos, e nós fazemos isso, usamos como exemplos, diferentemente de como os escribas e fariseus usavam. Eles então viviam, praticavam isso de forma literal, cabal. Qual era o problema? Eles faziam isso e diziam, pronto, cumpri a lei de Deus. Nada mais há de errado na minha conduta. Engano, irmãos. E nós vamos entender que tudo isso se trata de algo muito mais profundo do que tão somente você resistir a alguém que quer fazer mal a você. Então não é algo literal. Muitas pessoas no passado viviam assim, e hoje ainda muitos crentes vivem da mesma forma. Não, o que importa é o que está escrito, e ponto. Mas como já falei, não se preocupam em se aprofundar mais, em pesquisar mais, em ouvir mais, em perguntar mais sobre aquilo. E ficam tão somente na superficialidade. Eu acho que eu falei errado, assim como eu preguei há muito tempo. Mas, irmão, só ficam no superficial. E quando você olha para as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, e a primeira preocupação sua é dizer o seguinte, não, é isso e pronto e acabou, você está caindo no erro, no engano de olhar para as Escrituras de forma superficial, porque Jesus ele é muito mais profundo. Já dizia um autor que se todos os ensinamentos de Jesus fossem escritos em palavras, irmão, uma Bíblia como essa não era suficiente. Se tudo aquilo que Jesus ensinou nas suas palavras fosse de fato escrito, haja livro para escrever. E é o que nós estamos procurando mostrar aqui para os irmãos. Há uns 5 anos atrás, eu estava trabalhando na MG Som, e do meu lado tinha um amigo, que também era crente, e chegou um amigo dele, que era da mesma igreja dele, e eles começaram a conversar lá. E eles estavam falando, olha só que coisa curiosa, de uma mulher que tinha ficado viúva, uma membro da sua igreja que tinha ficado viúva, e depois de 1 ano, essa mulher arrumou um novo namorado. Aí o rapaz que chegou e falou assim, rapaz, mas eu não concordo com isso não. Olha só, está muito cedo para a irmã arrumar um namorado. 1 ano, irmãos, 1 ano. E eu não concordo com isso não acho certo. Aí o meu amigo perguntou, mas por que você não acha certo? Ele falou, porque a palavra de Deus diz que se eu faço algo, e esse algo escandaliza o meu irmão, então eu não devo fazer. 2 problemas aqui. Primeiro, a vida da irmã não é da conta de nenhum irmão. Primeira coisa. Segundo, 1 ano, irmão, 1 ano, nem se fosse meses, problema é dela. Terceiro, e o principal de tudo, o texto nem está falando disso.
O texto nem está falando de casamento, de relacionamento, nem é esse o que 1 Coríntios 8, se não me falha a memória, está falando quando diz essas palavras. Mas, para muitos, o que importa é o seguinte: não, tem uma frase e ponto. E ele dizia: não, eu estou escandalizado. E se eu estou escandalizado, a irmã, depois de 1 ano, não pode se casar. Irmão, equívoco total, olhando para a palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus. Se essa frase de Jesus, ela fosse para que eu e você, nós viéssemos a cumpri-la de forma literal, nós também deveríamos olhar para todas as outras de forma literal. E se isso é verdade, irmão, para pensar, todas as vezes que você alguém fez um mal contra você, e você buscou justiça sobre isso, você na verdade não estava buscando justiça, você estava cometendo um pecado. Por quê? Porque a palavra diz: não resistam ao perverso. Todas as vezes que alguém procurou fazer mal a você e você procurou justiça, você estava cometendo um pecado, ao invés de estar buscando justiça ou se defendendo. Mais ainda, irmãos, todas as ações que são preventivas e que você toma para guardar um bem seu, ou até mesmo para guardar a sua própria vida, você na verdade não está fazendo precauções, você está cometendo pecado, porque o que está escrito é: não resistam ao perverso. Então, você compra a sua casa ou constrói a sua casa, e você então coloca lá câmeras de segurança, você coloca lá aquela cerca elétrica, você coloca lá aquela serpentina, aquele arame farpado. Quando você faz isso, se você olha para tudo isso de forma literal, você não está se precavendo do mal. Você está cometendo um pecado, porque a Bíblia diz: não resistam ao perverso. Meu sogro tinha um Gol mais antigo e o carro dele tinha aquele segredo, né, que a gente instala no carro para que a gente possa cortar o combustível lá. Então toda vez que meu sogro chegava na igreja, lá no Dom Fernando, ele então acionava o segredinho e pronto. Qualquer um que entrasse no carro iria andar poucos metros, porque a gasolina iria cortar. O único dia que eles esqueceram o segredo, de ativar o segredo, entraram no carro e levaram, foram embora. Achou lá depois de alguns dias depois, todo desmontado. Eu tinha dado uma Bíblia novinha para minha sogra. A única coisa que não foi achada foi a Bíblia, graças a Deus, né? Ou não. Mas, olha só, se você olha para isso de forma literal, todas essas ações preventivas que você faz na sua casa, com os bens que você tem, todo o seguro de vida, de carro que você faz, você na verdade estaria cometendo um pecado. Então não pode ser que não resistam ao perverso, seja nos termos que estão sendo ditos aí, não pode ser. Porque eu não posso cometer um pecado por me precaver. Você também não pode. Então nós devemos olhar. Pense, irmãos. Vamos pensar na palavra de Deus. Qual é o problema de olhar para esta frase como forma literal? Duas coisas. Primeiro, nós criamos em volta dela coisas que são incompatíveis com aquilo que Jesus queria ensinar, como nós já vimos aqui. E segundo, e mais importante ainda, nós somos obrigados a olhar para todas as outras de forma literal. Agora quer ver um negócio? Dar a outra face. Quem é que já fez isso na vida? Todo mundo está em pecado. Porque alguém já levou um tapa, já levou um esbarrão, alguém já levou. Então não pode ser, irmãos, de forma literal. Olha só o que diz: deixa levar a capa. Toda vez que você recebeu um processo ou entrou com uma ação judicial e você perdeu, e foi colocado sobre você a seguinte pena, sei lá, R$5.000 de multa, e você tinha que ter dado 10 e não deu,
estava pecando, não estava praticando ou exercendo a justiça que foi imposta. Irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e pensar: ou a gente não consegue cumprir em instância nenhuma, que não é verdade, ou então o que está sendo dito aqui tem outra coisa, tem mais coisa, é mais profundo. E como já disse, quanto mais profundo, mais sério. E nós vamos ver isso. Então, não é de forma literal. Nada aqui é em sentido literal. E à medida que nós vamos estudando cada um desses termos aí, você vai ver isso de forma mais clara. Segundo, não é também num sentido global. Isso aqui é algo muito interessante. Nós podemos achar que essa frase, ela é destinada ao mundo de forma geral, de forma global. Mas, irmãos, não é. Quando nós levamos ao pé da letra essa frase, nós corremos esse perigoso risco de achar que isso é para o mundo como nação, como estado, como uma cidade, como algo que é capital, mas não é. Uma coisa que nós devemos entender, irmãos, e que ao mesmo tempo é algo muito complicado, é a nossa função ou a questão da relação do crente como cidadão civil, como cidadão. E como falei, isso aqui é algo bem complicado, mas veja bem, não é que nós temos duas vidas, uma cristã e uma vida secular, não é isso. Mas olha só, existem leis, irmãos, que já são executadas e outras que podem vir a ser executadas, que nós não vamos ter escolha a não ser estar debaixo dessas leis. Nós não teremos escolha. Por exemplo, já pensou se o nosso país declara guerra iminente, como a Ucrânia declarou, como a Rússia declarou, e o nosso presidente diz o seguinte: agora todo homem acima de 18 anos é obrigado a ir para a guerra. Você tem duas opções: ou fugir ou ir para a guerra. Então, isso é o quê? É você exercer o seu papel de cidadão, membro de um país, de um estado, de uma cidade, que tem leis sobre tudo isso. Isso aqui é algo muito complicado de se entender, porque nós não conseguimos tratar muito bem a questão do crente, como por exemplo, força armada. Nós não conseguimos tratar muito bem a questão de um crente ser policial ou ser membro de um grupo especial de fuzilamento, por exemplo. Nós não conseguimos discernir isso na nossa mente. E nós dizemos: mas pastor, o policial um dia vai ter que usar a sua arma de fogo. E vai. E nós não nos escandalizamos, por exemplo, quando nós, tá bom, você não concorda que um crente possa ser um policial. Ok. Por quê? Pastor, porque um dia ele vai ter que matar alguém. Isso é verdade, ele pode vir a fazer isso, e pode mesmo. Mas a gente não se escandaliza, por exemplo, quando a gente coloca um ente querido nosso na mesa de cirurgia de um médico, e aquela pessoa morre. Você culpa o médico por ele ter morrido? Você culpa o médico por ter matado o seu ente querido, ou qualquer pessoa que seja? A gente não culpa. Por quê? Porque nós sabemos que a intenção do médico é qual? É salvar, é proteger a vida. Por mais que a gente não concorde com as ações de muitos policiais, o que está por trás da lei é exatamente a mesma coisa. O irmão Zé Roberto já foi do exército, não é, irmão? E sabe lá todos os regimentos, o porquê de cada lei, o porquê de cada ação. É servir e o quê? Proteger. É o que está por trás. Se fazem isso de forma literal, total, aí é outra história. Mas, irmãos, a gente não se assusta, por exemplo, quando um paciente morre na mesa de cirurgia. A gente não julga um médico. Mas quando um policial, ele tem que matar alguém, tirar a vida, aí a gente se escandaliza. Se for um crente, então, tem um pastor amigo meu que ele já é aposentado, e ele disse o seguinte:
mais de 20 anos de polícia, ele nunca usou a sua arma em serviço. E usou no sentido literal, nunca atirou com a sua arma em serviço. Já apontou, já ameaçou e pronto. E nunca usou, mas ele disse o seguinte: mas se fosse preciso, meu irmão, aí o trem, a bala ia sair bonito. E não tem conversa. Pastor, irmãos, e aí? Homem de Deus, homem sério, batista. Mas, irmãos, um policial militar, uma hora ou outra, ele pode vir a ter que usar a sua arma. E isso é legítimo. É claro, guardadas as devidas proporções, cada caso deve ser analisado. Um segurança privado, ele pode vir a usar a força bruta, até mesmo a arma de fogo, isso é legítimo, faz parte da profissão, nós devemos entender isso. Agora, irmãos, a questão aqui é qual? Quando se trata dessa frase, não resistam ao perverso, isso aqui não deve ser entendido de forma global, nesses termos. Não, pastor, então se decretar uma guerra aqui e o meu presidente intimar todos os homens, eu não vou porque a palavra de Deus diz e eu não devo. Não, não é isso, não é isso. Não é em termos globais, não é em termos capitais. Mas qual é o ponto aqui? Não resistam ao perverso e tudo mais que Jesus diz nesse verso, se trata daquilo que acontece com você como indivíduo, nas suas relações pessoais, nos seus relacionamentos pessoais, não nos seus relacionamentos a nível global, com o seu estado, com as leis do seu país. Não. Caso você queira saber como o crente deve lidar com as leis do seu país, do seu estado, leia quando você chegar em casa, Romanos capítulo 13 e 1 Pedro capítulo 2. E leia com atenção, com cuidado, e você vai ver a relação do crente a nível estadual, a nível global. Aqui não. Aqui Jesus está tratando do relacionamento do crente, do indivíduo com as outras pessoas. Terceiro e último, não é para todos. Não é para todo mundo isso aqui. E no domingo passado eu disse que eu iria folhear mais isso. Nós podemos cair no erro e incluir também nesse nosso pensamento literal, se fazemos assim, e também global, se fazemos assim. Nós podemos incluir nesse pensamento que tudo isso aqui é para todo mundo. Não resistam ao perverso, isso aqui é para todo mundo. Você deve dar a outra face, isso aqui é para todo mundo. Você deve andar a segunda missa, isso aqui é para todo mundo. Não é, nunca foi e também nunca será. Por quê, irmãos? Eu e você, nós devemos nos lembrar dos 2 primeiros versos do Sermão do Monte. Coloca para mim aí, irmão, por favor. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Olha só o que está escrito. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus então disse. Jesus se retira da multidão, os seus discípulos vão atrás dele. E é engraçado, quando a gente lê esse texto aqui, a gente acha que Jesus subiu num degrau assim, né? E só para ficar mais alto, para falar para todo mundo ouvir. Se você coloca no Google o Sermão do Monte, por exemplo, você vai ver imagens de Jesus subindo em um morro. E aquela multidão ali ouvindo Jesus falar. Irmãos, Jesus subiu em uma montanha, em um monte, não em um morrinho, em um degrau para falar mais alto, não. Os seus discípulos acompanharam ele. E Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Então, Jesus está exigindo essas qualidades, não dos ímpios, não de pessoas que não entregaram as suas vidas a Ele, não de pessoas que não seguem Ele como mestre e salvador da alma. Não, Jesus exige todas essas qualidades das pessoas que estão vivendo sobre aquilo que Jesus estava ensinando, sobre as bem-aventuranças.
Ou seja, isso aqui, dar a outra face, andar a segunda milha, não, tudo isso aqui é para pessoas que são pobres em espírito, como Jesus ensinou. E o que é ser pobre em espírito? Pessoas que reconhecem a sua falência espiritual, pessoas que sabem que sem Deus e a ação de Deus na sua vida, elas não são absolutamente nada nem ninguém. Tudo isso aqui é para ser cumprido por pessoas que choram por causa do pecado, pessoas que sabem que são falhas, são pecadoras e que se lamentam por causa disso e se arrependem por causa disso e que choram por causa do pecado, tanto o seu pecado quanto o pecado à sua volta. Isso aqui é para ser cumprido por pessoas que são mansas. E o que é ser manso? É ser um bobinho na sociedade? Não. Ser manso à luz da palavra de Deus é aquela pessoa que tem controle sobre si mesmo. É aquela pessoa que tem a capacidade de ver o outro em primeiro lugar, de ver o outro antes de você mesmo. Aí você já começa a entender o que significa dar a outra face. O que significa andar a segunda milha. Você só vai conseguir fazer isso quando você tiver essa consciência. Sem Deus eu não sou nada, eu estou vivendo em um mundo totalmente caído, pecaminoso, e eu devo chorar por causa disso, me constranger por causa disso e me arrepender por isso. E quando você for uma pessoa mansa, que vê o outro além de você, que se controla, e tudo mais que as bem-aventuranças dizem. Então, irmãos, claramente Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, para os crentes. Só vai conseguir praticar, viver isso, quem de fato e de verdade já entregou a sua vida a Jesus. Por quê, pastor? Um princípio muito básico. Qual que é a primeira bem-aventurança? Pobres de espírito, falência espiritual. Se você não reconhece que sem Deus você não é ninguém, não é nada, se você vive a sua vida achando que você pode olhar para a palavra de Deus e cumprir alguma coisa, irmão, acabou. Só vai conseguir fazer isso aquele que sabe, que se esvazia e deixa Deus trabalhar na vida, deixa o Espírito Santo agir através. Esses vão conseguir praticar aquilo que você vai aprender, e como disse, é algo muito difícil para nós seres humanos, principalmente para o homem carnal, natural, morto ainda no pecado. Quero terminar citando Martyn Lloyd-Jones. Eu queria muito ter vivido no século XX, para ouvir isso da boca desse homem. E muitas coisas que eu já citei aqui, e que você tem acesso pesquisando sobre Dr. David Martyn Lloyd-Jones. Esse homem, ele começou a estudar medicina aos 17 anos de idade. Ele foi médico da família real em Londres. Abandonou tudo isso e foi pregar o evangelho. Nunca estudou teologia, nunca foi para um seminário, porque foi formado na igreja. Esse é o papel da igreja, formar os seus líderes, os seus pastores. Abre aspas. Se solicitarmos de um indivíduo que não nasceu do alto, que não recebeu o Espírito Santo para que ele viva a vida cristã, então estaremos dizendo que um homem pode justificar-se através de suas próprias obras, e isso é heresia. Assim fazendo, estaríamos sugerindo que se um homem concentrar a força da mente sobre essa particularidade, então poderá viver essa modalidade de vida em virtude dos seus próprios esforços. Fecha aspas. Irmão, se eu exijo isso aqui de um não crente, eu estou dizendo que ninguém precisa da ação de Deus para praticar a palavra de Deus.
Isso é muito sério, muito sério. Não vivemos a vida cristã com a força da mente e também nos esforçando fisicamente. Não é assim que se vive a vida cristã. Se vive a vida cristã no poder do Espírito Santo de Deus que habita no nosso ser e que transforma as nossas vidas dia após dia. Irmão, quer viver a vida que a palavra de Deus exige para você? Dependa de Deus. Sempre que você estiver diante de um desafio que a palavra de Deus te propõe, ore: Senhor, me ajude, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Nós devemos orar assim. E quando você faz essa oração, o próprio Jesus promete para você que tudo que você pedir vai o quê? Vai acontecer, vai se realizar. Mas você deve prestar atenção. Deve estar no centro da mensagem de Deus, no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, tudo que Jesus diz aí nesses versos são exemplos de como eu e você nós podemos e devemos praticar de forma saudável, natural, toda a lei de Deus, toda a lei de Deus. Ou seja, não há necessidade de literalmente, quando você ou se você levar um tapa na cara, dar o outro lado para que você possa apanhar. Não há necessidade disso. Não há necessidade de literalmente entregar a mais daquilo que foi requerido de você em um processo, por exemplo. Ah não, você vai pagar 5.000 em multa. Ah não, vou pagar 10 porque eu devo dar também a capa. Não há necessidade disso. Não há necessidade de literalmente andar com uma pessoa o dobro daquilo que foi imposto. Já pensou, toda vez que alguém falar: irmão, vamos até lá em casa? Irmão, vamos, só que nós vamos ter que andar o dobro disso, porque você está me pedindo. Não há necessidade de fazer isso de forma literal. São exemplos. Nada disso é definitivamente incentivado pelas Escrituras a praticarmos de forma literal. E nós vamos entender isso à medida que vamos estudando tudo isso que Jesus disse aí nesses versos. Portanto, eu convido você a estar atento e ansioso a tudo aquilo que você vai ouvir a partir do outro domingo. Amém, irmãos? Venha disposto a ouvir a palavra de Deus e ser desafiado por ela. Desafiado por ela. Porque quando a gente se depara com a palavra de Deus de forma exposta de forma saudável, irmão, é algo desafiador. E você vai ver que se você de fato, de verdade, não estiver dentro da dependência do Espírito Santo, vai ser muito mais fácil você literalmente dar a outra face do que cumprir aquilo que Jesus de fato está ensinando. Vai ser muito mais fácil, mas não é esse o ensinamento, e eu quero compartilhar disso com você no outro domingo, porque no próximo, nosso irmão Lucas estará nos trazendo a mensagem, e ore pela vida dele, ore para que Deus possa usar a vida dele para falar ao seu coração aqui domingo que vem. Vamos ficar em pé, vamos orar.